o som? Boa noite a todos. É com grande satisfação que damos início à cerimônia de prestação de contas do Observatório Social do Brasil, Carazinho. Hoje apresentaremos o relatório do segundo quadrimestre de 2025, um momento que reflete os resultados da atuação do nosso observatório. É com imensa alegria também que destacamos a presença do nosso presidente da OSB Carazinho, Douglas Eduardo Miller. Em seu nome, destaco a presença de todos os nossos voluntários. Também destacamos as seguintes presenças na noite desta quarta-feira: a senhora Letícia Quadros, secretária-geral da OAB, subseção de Carazinho; a senhora Valesca Valber, nossa vice-prefeita; Anderson Montai, procurador jurídico municipal; Rodrigo Samuel Schlender, está a caminho, diretor da UBRA Carazinho; Heloísa de Ávila Pauleto, diretora da Unilassalle Carazinho e diretora do Departamento de Educação Profissional de Estágio da SIC; Silvio Medeiros, diretor da UPF Campus Carazinho; Marcelo Koenig, coordenador regional da 30ª CRE; Raquel Yost Adam, vice-diretora da Escola Paulo Frontin; Lúcia Rita Piva, presidente da AAEAC; Marcelo Brentano, gerente Cicobi Crédito Itaipu, que também deve estar a caminho; Sr. Gilmar Tume, presidente da Loja Estrela da Fraternidade; Roberto Pilau, da Contaflex Contabilidade; Everton Bernardi, EB Transporte, diretor do sindicato; Matheus Souza, diretor da JCI; Edson Zanola, representante da CDL; Mônica de Gasperi, representante da CMAC, Comissão de Mediação e Advocacia Colaborativa da OAB Carazinho; e Paulo Avelino, secretário do Conselho da Comunidade da Execução Penal. Muito bem. Tracy Cavalini, analista de relacionamentos com o cliente do Sebrae RS; Júlio César Rodrigues Xavier, representando a diretoria do Sindicato Rural de Carazinho; Maurício Pellegrini, da Pellegrini Elétrica Industrial; Luiz César Gelevini, organizador do Encontro Abelheiro; Mari Stephens, da imprensa, o correspondente; e Samir Oliveira, imprensa do portal Carazinho News. Agora sim, vamos dar início oficial aos nossos trabalhos de hoje, lembrando que a prestação de contas que será apresentada não é apenas um balanço de atividades, é a materialização do compromisso do OSB Carazinho com a transparência e a busca incessante de eficiência na gestão pública por meio do controle social. O Observatório Social do Brasil acredita que uma sociedade mais justa e ética só é possível quando os cidadãos informados e engajados se unem em prol do bem comum. A educação para a cidadania é essencial nesse processo, pois desperta a consciência crítica, promove a transparência e estimula cada pessoa a assumir seu papel de agente de transformação social. A cidadania é mais do que um direito, é uma prática diária. Participar ativamente da vida em sociedade, acompanhar como recursos públicos são aplicados e agir com responsabilidade são formas de fortalecer a democracia. Sejam todos muito bem-vindos e tenham uma excelente apresentação. E para iniciar as apresentações de hoje, eu convido o Sr. Douglas Eduardo Miller, nosso presidente do Conselho de Administração. Douglas, é com você. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. E quero aqui, de forma bastante resumida, falar um pouco sobre tudo que o Fernando acabou de ler aqui no protocolo, que acaba muitas vezes passando, por ser uma leitura, passando desapercebidamente por nós, a importância deste ato. Nada mais é este momento do que o verdadeiro e mais puro exercício de cidadania. E este é um ato puramente cidadão. Então a gente, com isso, quer dizer que nós estamos aqui todos hoje imbuídos do espírito que nos move, que é o espírito de cidadania, do voluntariado, e de antemão pedimos escusas por qualquer falha que eventualmente ocorra durante a nossa exposição, porque estamos aqui também aprendendo, porque o Observatório Social em Carazinho é uma entidade que há pouco tempo foi fundada e nós estamos em um processo de aprendizado. E
E eu digo isso aqui hoje porque nós temos uma plateia muito qualificada e quero também aqui agradecer a presença de todas as autoridades, as representantes de entidades, pessoas físicas, os nossos voluntários que estão aqui para ouvir um pouquinho sobre o Observatório Social e o que nós temos para apresentar neste relatório do quadrimestre de maio a agosto. Então, inicio a exposição falando um pouquinho em razão de nós termos um público hoje que nos prestigia com a sua presença pela primeira vez. Eu preciso então falar um pouco sobre o que é o Observatório Social. Em conversas no nosso dia a dia, muitas pessoas nos perguntam, mas o que é o Observatório Social? Qual é o trabalho que é desenvolvido? Então eu vou tentar aqui ser bastante didático, seguindo a nossa apresentação e fazer com que todos vocês saiam daqui nesta noite compreendendo de forma muito clara qual é o trabalho e o propósito do Observatório Social. Então, começando, a pergunta, o que é um Observatório Social? Então, começando dizendo que é um espaço democrático e apartidário para o exercício da cidadania. Então, esta é a primeira premissa do Observatório Social. É um espaço democrático e apartidário. E o Observatório reúne o maior, ou pelo menos deve reunir, o maior número de entidades e pessoas que o ajudam a manter. É a sociedade, são essas entidades e pessoas que ajudam a manter o Observatório, porque ele não recebe recursos públicos de poder executivo ou legislativo. O Observatório também, ele atua na defesa dos direitos do cidadão pela qualidade na gestão pública e pelo controle social dos gastos públicos, que é um grande clamor que todos nós cidadãos temos, que os nossos gestores gastem com eficiência, com racionalidade. E aqui nós temos representantes do poder público que podem ter mais clareza ainda sobre isso, porque estão dentro do poder público. Atua por meio de monitoramento de compras públicas e de ações pontuais de conscientização. Então, há uma atuação do Observatório neste cenário. E ele atua através da força do voluntariado. Então, esta é a maior riqueza do Observatório Social, que são os voluntários. E tudo isso com uma convergência única, que é a eficiência da gestão pública. E é com base em todas essas premissas que nós, então, focamos na busca da eficiência da gestão pública. Passando um pouquinho sobre os nossos pilares de visão, missão e valores, a visão do Observatório é contribuir para a conscientização da sociedade sobre os seus direitos e deveres como cidadãos e contribuintes. Será que todos nós temos plena consciência, e todos nós, de forma ampla, a sociedade, temos plena consciência dos nossos direitos e deveres? Então, o Observatório tem esta visão de contribuir para a conscientização da sociedade. A missão, e aqui este ato é o exercício desta missão, é despertar o espírito de cidadania fiscal na sociedade. E esse momento serve para isso. E os valores? É o apartidarismo, visão de longo prazo e compromisso com a justiça social. E eu faço aqui uma parte sobre a visão de longo prazo. O Observatório Social não é uma corrida de fundista, que corre 100 metros e finaliza o seu objetivo. Não, é uma caminhada longa, é uma maratona. E a visão que nós temos é de longo prazo. A construção que se faz hoje é para o futuro das nossas gerações. O sistema Observatório Social, aqui para vocês terem uma visão sobre a atuação no Brasil, são mais de 100 observatórios hoje presentes em 17 estados. São, no Rio Grande do Sul, são 10 unidades. E a unidade do Observatório Social de Carazinho é a unidade mais jovem das 10. Há uma força de trabalho hoje vinculado ao sistema observatório de aproximadamente 3.500 pessoas que trabalham de forma voluntária
além das coordenações locais, como o caso hoje que nós temos a nossa coordenadora, a Elisa, que é a única pessoa remunerada dentre todos os que trabalham dentro do observatório ou para o observatório, e nós somamos hoje uma força de trabalho no Observatório de Carazinho de 33 voluntários. E o sistema disponibiliza para todas as unidades e todas as pessoas vinculadas ao observatório capacitação e suporte técnico. E isso é repassado através de uma metodologia padronizada. Então, para que vocês possam compreender essa metodologia, tudo que nós estamos fazendo, inclusive esta apresentação desta noite, ela segue uma metodologia. O observatório, ele age sempre em consonância com uma metodologia padronizada. Então não se inventa absolutamente nada. Tudo segue um padrão já difundido dentro do sistema. Pode passar. E o observatório, ele tem 4 eixos de atuação. Esses 4 eixos dividem-se, então, a começar pela gestão pública, atuação na gestão pública. O que o observatório pode fazer? Monitoramento das contas públicas, licitações e entregas de compras e serviços, convênios e contratações que o ente público municipal realiza, monitoramento de obras públicas, salários, servidores, cargos em comissão, processos do poder público, os estoques do nosso poder público e atuação junto à Câmara Municipal. No eixo da transparência, e aí nós nos amparamos a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei já não muito nova, já é de 2011, porém muito pouco utilizada, diga-se de passagem. Todos nós temos direito à informação. E dentro desse eixo, nós então atuamos na análise e possíveis sugestões em relação aos portais de transparência, de melhoria de transparência, capacitação dos conselhos municipais, Controladoria Geral do município, junto às controladorias também atuamos, e indicadores de gestão pública com base nos dados que são regularmente apurados e levantados. No eixo da cidadania e educação fiscal, observatórios atuam com cursos e palestras, Semana da Cidadania, Feirão de Imposto, concurso de desenho e redação, normalmente desenvolvido junto às escolas, parcerias institucionais das mais variadas, campanhas também com foco sempre na cidadania fiscal, na educação fiscal, e o programa Observador Social Mirim, que é uma pérola, eu diria assim, a respeito de educação fiscal. E logo mais nós falaremos um pouco mais dele. E no ambiente de negócios, então, os observatórios também atuam como capacitação das micros e pequenas empresas. Por quê? Porque vender para o governo municipal normalmente é um bom negócio, porque há muito tempo as prefeituras deixaram de dar calote nos seus fornecedores. Hoje existe toda uma responsabilidade do gestor em cumprir com as suas obrigações. Então hoje é interessante, porque normalmente é o município o maior comprador local de serviços e produtos, e muitas vezes passa desapercebidamente oportunidades para os micro e pequenos empresários, e aqui temos a representante do SEBRAE, que trabalha muito em cima disso, Então é um eixo que o observatório também atua, E dentro da nossa metodologia nós temos também de forma bem singela aqui, objetiva, explicando para vocês como é que o observatório atua. O primeiro passo do observatório é a ação preventiva. É diretamente junto ao gestor público, prefeito municipal. Então, se eventualmente o observatório detecta algum problema relacionado, por exemplo, a algum edital, alguma licitação que se pretenda fazer, algum projeto, chega ao ponto de se analisar projetos e se detecta alguma
inconsistência, algum problema que possa ser um problema para aquela obra ou para aquele serviço ou para uma futura compra de produtos, se atua de forma sugestiva ao gestor para que se faça as devidas análises e possíveis correções. Se isto for levado ao conhecimento do gestor e ele toma as providências necessárias para que se faça as correções, a atuação do observatório encerra aqui. Esse assunto, então, está superado. A partir do momento em que há uma negativa do gestor em razão de algo que seja relevante e importante para a gestão pública e principalmente para o interesse da comunidade, se leva adiante como uma ação corretiva, que é o que? Levar à Câmara de Vereadores o assunto para que a Câmara de Vereadores, como órgão, primeiro órgão fiscalizador do Executivo, possa fazer a sua apreciação e possa fazer a sua ação como ente fiscalizador. Se, eventualmente, a Câmara de Vereadores, não vamos nos indispor, não vamos criar alguma animosidade por conta, né, de razões das mais variadas possíveis, qual o terceiro passo do Observatório Social? É a busca da rede de controle, que aí são o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado ou da União, depender do tema a ser tratado. Então, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Mas uma coisa que fique bem clara e bem frisado a todos. O observatório ele vai atuar diretamente nos entes. Não buscar dar conhecimento à mídia, com todo respeito à nossa mídia presente hoje aqui, né, que agradecemos o prestígio de vocês, mas o observatório ele não quer que o assunto que pode ser resolvido pelo prefeito, pode ser resolvido dentro da gestão pública, ele seja utilizado como um ambiente desagregador, né, e que isso possa muitas vezes até criar instalar ali um ambiente de animosidade entre o observatório e o poder público municipal. O que se quer é sempre agir preventivamente para que não ocorra os desvios, não se ocorra os erros, não se ocorra muitas vezes até que não tem às vezes nenhuma questão de má fé, mas que às vezes é uma interpretação ou uma inobservância legal em determinada situação que exigiria outra conduta. Então, é desta forma que o observatório vai procurar agir sempre, ao encontro, não ao confronto. E a estrutura do Observatório Social Local, e praticamente todas as unidades do observatório, é composta por essa configuração. O Conselho Consultivo, que é composto por todas as pessoas que fazem parte do observatório, sejam membros da diretoria, voluntários que estão dentro do observatório social, integram o conselho consultivo, o conselho de administração, que são os eleitos, que é o presidente, no meu caso, então, como presidente do conselho de administração, temos os outros membros que vão logo na sequência se apresentar e falar sobre as suas vice-presidências. Então, hoje, nós temos o Conselho de Administração formado por um grupo de pessoas que logo mais vocês vão conhecer e que são responsáveis pela condução do Observatório Local. E o Conselho Fiscal, que é um braço, então, fiscalizador do Conselho de Administração e que avalia as contas, a vida financeira do Observatório Local. Aqui os membros do Conselho de Administração, então, eu hoje estou presidente, o Kleber Moura, que é o vice-presidente de Assuntos Administrativo e Financeiros, o Guilherme Antônio Sete, é o vice-presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças, a Heloísa de Ávila Pauleto, vice-presidente de Assuntos de Controle Social e Metodologia, e o Rodrigo Samuel Slender, vice-presidente de Assuntos de Comunicação e Indicadores. Todos aqui são conhecidos de vocês, né? São cidadãos comuns que estão doando parte do seu tempo em prol do Observatório Social e, consequentemente, do exercício da cidadania.
Os nossos conselheiros fiscais hoje, então, são Leandro de la Canal Canfield, o Marco de la Senta Lima, o Denison Joel Bervin, Marcos da Costa e o Luiz Roberto Ribas. Só o Denison que não está aqui conosco hoje, eu não vi ele, mas os demais estão todos aqui. Titulares, então, os 3 primeiros e os 2 suplentes são também voluntários, emprestam seu talento para o serviço do observatório. Eu vou passar então agora a palavra para o Kleber, para fazer, como vice-presidente de Assuntos Administrativos e Financeiros, para fazer a explanação da parte dele aqui. Boa noite a todos. Como é de praxe na prestação de contas, então, como é de costume na prestação de contas, a gente procura, ainda de forma muito rápida, colocar para vocês a movimentação financeira do observatório no quadrimestre em curso, né? Os números estão aí no telão, né? Vocês podem observar que nos meses de junho, julho e agosto nós tivemos um acréscimo de despesas, né? Essas despesas podem ser explicadas pela aplicação de recursos próprios do observatório no programa Observador Mirim, né? Eu falo recursos próprios, são os recursos que a gente recebe dos nossos investidores sociais, né? São entidades locais, empresas e pessoas físicas que contribuem mês a mês com o Observatório Social. Por exemplo, no mês de julho, o Observatório investiu mais de R$3.000 no programa Observador Social Mirim, né? No mês de agosto, mais de R$2.000. No mês de julho, aqui também nós tivemos um acréscimo de receita, né? Isso se explica pelo recebimento de um valor proveniente do Fundo Social do Sicob. Enfim, a gente procura manter como vice-presidência administrativa e financeira, junto com a nossa coordenadora, né, com todo o conselho de administração, a gente procura manter uma estrutura saudável e sempre buscando uma evolução positiva. A gente conta com o auxílio de vocês, de toda a sociedade, para que o observatório consiga atingir os seus objetivos, né? Porque para fazer mais, a gente precisa de mais, né? De recursos financeiros e também humanos, né? Então, seria isso, né? A nossa parte. Obrigado, Kleber. O Kleber Moura é nosso vice-presidente administrativo e financeiro. E agora, para dar continuidade, eu convido a Heloísa de Ávila Pauleto, vice-presidente para assuntos de controle social e metodologia. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estarmos nesse ambiente novamente. Foi em 2023 que nós tomamos conhecimento aqui mesmo do que era o trabalho do observatório. E de lá para cá já somamos aí mais de 1 ano e meio de história. Escolhemos uma data para não esquecer. Foi no dia 29 de fevereiro de 2024 que a gente fundou o nosso observatório. E a gente se pega numa retrospectiva nesses momentos, né, pensando em tudo que já foi construído nesse curto espaço de tempo. Então, foi um trabalho intenso de voluntários que foram abraçando a causa, entendendo a nobreza dessa proposta. E a gente está muito feliz em ter vocês aqui conosco para poder compartilhar um pouquinho da caminhada, talvez instigar alguns a vir fazer parte também, né? E nos ajudar a fazer esse trabalho que é tão especial. Na minha pasta, então, nos assuntos de controle social e metodologia, eu trago a temática da educação fiscal e cidadania, que para nós é um trabalho, como o nosso presidente falou há pouco, é uma pérola.
é onde nós vamos falar um pouquinho aqui do Observador Mirim. Também dentro da nossa proposta tem 3 comissões de trabalho. Então, antes de eu entrar no relato oficial do Observador Mirim, dizer que são as 3 comissões hoje que estão trabalhando dentro do nosso observatório. Uma delas é a Educação Fiscal e Cidadania, a outra é o Monitoramento de Licitações e Produção Legislativa e a terceira comissão, que é o Monitoramento de Obras Públicas. Estamos num crescimento aí nesse trabalho e acreditamos nas frentes que são tão importantes para o nosso observatório. Bom, e dentro então da Educação Fiscal e Cidadania, nós temos um grande projeto que vem se desenvolvendo e nesse último quadrimestre nós tivemos avanços bem importantes, várias ações que fortalecem esse trabalho. Nós acreditamos, como educação, nessa semente que é lançada nas crianças e que a gente acredita que sim, logo ali na frente nós teremos pessoas mais atuantes, mais cidadãs, mais envolvidas com a sociedade e mais atentas ao seu papel social, né? E é por isso que a gente está empenhado, como todo o nosso grupo, todo o nosso observatório, em buscar várias possibilidades de colocar sempre mais e mais em ação o nosso grande programa do Observador Social Mirim. Graças a todo o empenho dos voluntários, é que neste ano, nesse quadrimestre, nós tivemos aí avanços bem significativos. Nós tivemos, então, uma das ações, a inscrição do programa Observador Social Mirim no edital do Poder Judiciário, na Vara de Execuções Criminais. Estamos no aguardo de mais recursos nessa busca por esse edital. Também tivemos estratégias para captar novos voluntários para a aplicação do programa Observador Mirim. Tivemos estratégias importantes para essa captação. Tivemos também a atualização de orçamentos para aplicar o nosso programa do Observador Mirim. Ações aí que já vem acontecendo nesse último período. Falando então da captação desses voluntários para trabalhar na parte da educação fiscal Mirim, a gente quer divulgar que nós temos espaços para esse trabalho, e se você conhece um estudante, um profissional, alguém que tem interesse em atuar de forma voluntária na educação fiscal Mirim, nós precisamos de voluntários. Esse trabalho é grande, tem muito a ser feito, e esse trabalho envolve 36 horas aula trabalhadas em 5 escolas e 6 turmas. Então dá para a gente ver aí que é dedicação, e é dedicação de voluntário. E o que a gente ganha com isso? A gente ganha gratificação de algo que faz diferença no mundo. Isso é especial demais e não tem preço que pague, né? Por isso que o voluntário se alimenta de todo esse trabalho. Aqui as escolas que nos acolheram, então, nesse período: a Escola Municipal Paulo Frontin, o Colégio La Salle, a Escola Rufino Leal, aqui é outra turma do Colégio La Salle, a Escola Municipal Pedro Pascoaloto e a Escola Estadual Dr. Alfredo Damori. Nestas 6 escolas, então, nós já realizamos nesse último quadrimestre o programa, né? Onde a gente teve uma acolhida, uma receptividade incrível, porque as crianças amam o projeto, né, o programa. Eles demonstram esse carinho, esse envolvimento, esse conhecimento que se aprimora através da aplicação das 6 horas aula lá, intensas, de muito trabalho. Olha o kit pedagógico como é lindo. A gente que é adulto se apaixona, imagina as crianças, né? E como eu disse, eu estive em sala de aula e vi eles, assim, absorvendo essa revista com uma atenção, algo tão especial. A gente vê a criança, parece que ela entra dentro do programa com um material que é tão bonito e tão preparado, realmente com muita dedicação. Então a gente tem todo esse material e é por isso que a gente precisa de recursos, né, para preparar o material, para ter algo que realmente encante a criança, sensibilize e também respeite todas as etapas e as diretrizes pedagógicas para a gente ter um bom trabalho. O certificado que está ali, né, eles recebem, então olha a seriedade, a formalidade do trabalho, que a criança entende que ela fez parte de algo muito especial, porque tem toda uma entrega que simboliza também, né? O lema do programa, eles também se apropriam muito da proposta, né? O respeito à disciplina, à cooperação, está ali presente no programa. É altamente educativa, a educação fiscal vai chegando de uma forma muito atrativa e intensa no conteúdo, né? Também um caminho lúdico, é utilizado os jogos, porque a gente sabe que pedagogicamente isso é essencial para a criança absorver um conhecimento, entender e assimilar todos os conceitos, né? Então, o kit pedagógico, ele respeita a faixa etária dos 4º anos, né, que nós aplicamos, que é
a idade escolhida, por estar dentro de uma matriz curricular, de um conteúdo que é adequado àquela faixa etária, e assim a proposta pedagógica ela se consolida de forma muito eficiente. Olha as crianças como eles se encantam, eles têm lá a sua lupa, né? Eles recebem a lupa, que é um símbolo. Opa, vamos olhar de perto, vamos conhecer mais como é que a nossa sociedade se organiza, o que nós precisamos estar atentos como cidadão, como é que nós vamos aprendendo a ser alguém que acompanha realmente, né, o desenvolvimento da nossa sociedade de forma consciente, entender então o papel social que cada um tem, o papel cidadão, né? E essas fotos representam todas essas crianças que já estiveram nessa formação. E já estão certificados, diplomados, né? Então, aqui nós temos o conhecimento do Observador Social Mirim, a Educação Fiscal para o Futuro, é uma proposta nacional, nós seguimos uma metodologia, isso é algo que nos encanta. Quem quiser conhecer mais também tem o nosso site, o sbrasil.org.br, onde tem muitas informações. Essa é uma turma do Colégio La Salle, representando todos os outros que a gente já citou, né, onde vem se desenvolvendo esse trabalho. Então, nós estamos muito felizes e hoje tem mais mostras desse trabalho, de uma forma ainda mais clara, para que todo mundo possa sentir o gostinho do que é o nosso programa do Observador Social Mirim. Muito obrigado pela sua atenção e vamos à próxima etapa. Obrigado, Luiz. O Luiz falou, o programa Observador Social Mirim é uma iniciativa criada pelo Observatório Social de Brusque, Santa Catarina. Em 2016, que após o projeto piloto, definiu que o programa seria aplicado aos 4 anos do ensino fundamental, pois os temas abordados complementam a grade curricular deste nível de ensino. Sendo assim, o Observador Social Mirim é um programa de apoio pedagógico e complementação educacional, tendo uma duração de 6 horas aula. Eu convido a todos a acompanhar o vídeo institucional produzido aqui pelo Observatório Social de Carazinho, referente a esse importante trabalho. Vamos lá. Serão 2 dias aqui que vocês vão curtir a companhia, né, da Letícia e do Edson aqui. Tenho certeza que vocês vão sair no final sabendo tudo sobre cidadania, sobre voluntariado, sobre fiscalização, sobre tributo, né, e eu espero que vocês curtam bastante. Entreguei os impostos direitinhos. Isso é o que declara a nota. A nota tem muitas utilidades, colega, além de comprovar que ele recolheu o tributo, além de comprovar o produto original. Ela também é um meio de garantia se você tiver algum problema com esse produto. Imagina se você não tem a nota, como é que você vai pedir para... Ó, deu um problema aqui, estragou, o tênis vem com defeito. Quem é que garante que você comprou aqui? Eu garanto, é a nota fiscal. O programa Observatório Social Mirim vem através desse convite, né, para os alunos participarem. Então, de imediato, entendemos ser um projeto de muita relevância para os nossos alunos e acolhemos, então, o desenvolvimento dele na escola. Eu me chamo Francisca Doering, sou a diretora da escola. Então, o projeto, né, se integrou à escola através de um convite do Observatório Social. Após o desenvolvimento do projeto, observamos muitas mudanças em relação aos alunos. Até superou nossas expectativas. Não imaginávamos que eles iam se engajar tanto no projeto. Então, se observou a criticidade, alunos mais críticos em relação às questões sociais, ao que acontece ao nosso redor, né, relacionado às vezes a questões que eles não estão muito atentos, então chama muito a atenção para essas questões de impostos, os governantes também, relacionados aos governantes. Então isso até com relação à direção, né, alguns questionamentos logo após o desenvolvimento do projeto vieram, o que a gente fica muito feliz porque é um sinal que eles de fato aproveitaram o que foi desenvolvido, né? Meu nome é Pietro Xavier Balestro, eu tenho 9 anos. Eu aprendi muito sobre geografia, eu também aprendi sobre onde é que os impostos vão e o que a gente ganha de volta fazendo isso. Eu adorei as atividades de dinâmicas, por exemplo, aquela disputa de perguntas. É importante, pois a gente leva pra vida. Meu nome é Murilo Schultz Meira da Silva, eu tenho 9 anos. Eu aprendi sobre por que ele é dividido em estados. Meu nome é Isabela Peng e eu tenho 9 anos.
Eu gostei mais de aprender sobre a pirataria e a importância da nota fiscal. Eu sou Helena Saraiva Barp e tenho 9 anos. Eu aprendi sobre o poder legislativo, judiciário e executivo. E também sobre o governo e sobre o porquê o Brasil é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. E a gente leva isso pra vida, né? Sobre ser um cidadão bom, seguir as leis, né? Sou Carolina Xavier do Carmo, professora do 4º ano do Colégio La Salle. O programa concretiza e amplia os conhecimentos já trazidos dentro da sala de aula. Chamou a atenção dos alunos a parte dos impostos, dos tributos que a gente paga em qualquer produto que a gente vá comprar, né? Então, é um valor alto, né? E também a parte da pirataria. Então, que eles agora têm muito acesso, né? Então, de comprar em lojas online, muitas vezes não é fornecido nota fiscal. Então, eles ficaram bem empolgados com isso e saber disso e como cobrar. Então, chamou bastante a atenção deles nessa parte. O projeto reforça algo que a gente trabalha bastante dentro da nossa instituição, que é o respeito, a disciplina, a cooperação. Primeiramente, agradecer ao Observatório de trazer esse programa tão importante para as crianças, né? De ter esse momento do voluntariado, de explicar também o que é um voluntariado para as crianças, mostrar esse trabalho tão importante que os advogados estão fazendo, o que a gente pode desenvolver enquanto cidadão e saber um pouco mais dessa parte de leis, da parte executiva, legislativa e judiciária, que cada um tem que fazer, né, os seus papéis e nós, como cidadãos, como cobrar deles também. Eu sou a diretora Janete Ros, sou diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Paulo Frontin, aqui de Carazinho. O programa Observatório Social Mirim, que nós tivemos a alegria de receber na nossa escola durante este ano, foi um programa que veio para somar em todas as habilidades, em todas as reflexões aqui da nossa escola, principalmente e inclusive com o 4º ano. O Observatório Social Mirim, ele trouxe um momento de muita reflexão e de muita postura diferenciada em relação às questões sociais do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Esse projeto faz com que a criança comece a entender que ela é um ser pertencente a esse mundo, a essa sociedade, e ela precisa interagir com a sua opinião, com a sua postura e com o seu exemplo. Quero deixar uma mensagem muito especial a todas as pessoas que fizeram esse projeto acontecer. Um projeto tão lindo, um projeto que tem a visão de transformação social. Então, com muita gratidão, a Escola Paulo Frontin agradece a todos vocês que de uma forma ou outra contribuíram e principalmente o grupo de voluntários que fizeram toda a diferença na vida da escola e na vida de cada criança e de todas as famílias da Escola Paulo Frontin. Meu nome é Alan Patrick Benino Paginato Porte, tenho 10 anos e aprendi sobre os tributos e a lei mais importante do Brasil é a Constituição. O meu nome é Bernardo da Silva, eu tenho 10 anos, eu gosto de como ensinaram, que eu aprendi que no Brasil tem 26 estados, junto com o Distrito Federal. Oi, meu nome é Patrick Fabiano da Silva Schottler, tenho 9 anos e aprendi que a nota fiscal e o cupom fiscal são bem diferentes. Sempre tem que pedir a nota fiscal pra gente saber que nós fizemos uma compra. Meu nome é Emanuele Marcondes, tenho 9 anos e eu aprendi sobre os 3 poderes: legislativo, executivo e o judiciário. Eu mais gostei que eu aprendi várias coisas novas e sobre a prefeitura, tudo de bom, eu amei. Meu nome é Alice Gartner da Cruz, eu tenho 9 anos, eu aprendi sobre a divisão dos estados, eu gostei das brincadeiras, das cantorias e dos estudos.
Observatório Social de Carazinho expressa sua profunda gratidão aos investidores sociais, que tornam possível a realização de nossas ações de educação para a cidadania. Graças ao apoio de vocês, o programa chega às escolas de Carazinho, levando conhecimento, despertando valores e contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis. Esse compromisso fortalece uma pauta fundamental para o futuro e ajuda a modificar a cultura do engajamento social, construindo uma sociedade mais ética, justa e participativa. Nosso muito obrigado por acreditarem e investirem nessa transformação. E para dar sequência às apresentações, Elisa Pedroso Dias, a nossa coordenadora, faz a sua apresentação a partir de agora sobre produção legislativa. Muito boa noite a todos, cumprimentando o nosso presidente e as demais autoridades aqui presentes. A gente dá sequência, então, nas atividades desenvolvidas pelas nossas comissões de trabalho e depois de todo esse entusiasmo, do Observador Social Mirim, que é com certeza a menina dos olhos dos observatórios sociais, já que ele é aplicado em diversos municípios. E que bom que ele está sendo aplicado também aqui no nosso município de Carazinho. Que bom que essas crianças estão recebendo todo esse material, todo esse aprendizado e com certeza estão expandindo aí para os seus familiares e para as suas comunidades. E na sequência, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a comissão que atua no trabalho de controle social. E dentre as atividades que abrangem essa comissão, como a gente viu anteriormente, a parte de licitações, hoje a gente está mais atuante na questão do monitoramento da produção legislativa, que é o acompanhamento das sessões da Câmara. Nós temos um voluntário, inclusive, que acompanha junto comigo todas as sessões da Câmara nas segundas-feiras. E a gente traz alguns dados, a gente faz levantamentos daquilo que é produzido pelo Legislativo para que seja dado luz, para que a comunidade saiba cada vez mais o que acontece, como acontece, e isso também gera a intenção de despertar nas pessoas esse interesse. O interesse de a gente acompanhar os nossos representantes, independente de terem sido recebido o nosso voto ou não, estão nos representando, toda a nossa população, e por isso a gente quer acompanhar e saber como a nossa cidade pode se desenvolver através desse trabalho. Então esse acompanhamento ele ocorre de forma semanal. Temos o Edson aqui que está conosco também nas sessões das segundas-feiras. E o total acumulado de horas do período do quadrimestre, que é de maio a agosto, somou então 52 horas e 48 minutos das sessões acompanhadas. E a gente gerou um gráfico também dessas horas, para a gente entender um pouquinho da dinâmica que funciona semanalmente, e em junho nós tivemos ali então uma variação um pouquinho maior, que é o tempo que se leva cada uma das sessões. Então, de maio a agosto, esse é o nosso panorama, então, desse acumulado aí de 52 horas, quase 53. Esse trabalho, ele visa estimular a comunidade a exercer o controle social. E entendendo que os vereadores possuem um papel fundamental, que além da fiscalização, da questão do executivo, também são suas proposituras, os projetos de lei. E isso envolve e impacta diretamente o cidadão, a comunidade. É aquilo que se produz em favor da comunidade. E aí, então, todo esse acompanhamento gerou um gráfico e alguns panoramas que pode seguir no próximo. Nós escolhemos algumas proposições, não todas, porque em uma sessão existem muitas pautas, muitas proposições, e a gente selecionou algumas delas que a gente considerou que seria bastante relevante dar essa visibilidade, que são os projetos de lei legislativo, as indicações, os requerimentos de aplauso, requerimentos de pesar, requerimentos de providência. Então, o que foi produzido
E aqui o panorama ele é semestral, ele não é quadrimestral. A gente pegou então os dados do início da gestão, dessa nova gestão, até o dia 30 de junho. Então nós tivemos a produção de 32 projetos de lei legislativa, que a gente também não está considerando os projetos que vieram do Executivo, apenas do Legislativo. 765 indicações, que são as proposições que os vereadores indicam ao Poder Executivo, para ser executado, onde o Poder Executivo não tem a obrigatoriedade de executar. Mas elas são encaminhadas, as indicações são encaminhadas. Os requerimentos de aplauso, 191 requerimentos, 78 requerimentos de pesar, 283 requerimentos de providência. Então, esses são os números desse primeiro semestre. E nós geramos um gráfico também desses números. Aqui está a distribuição percentual. 2,5% de projetos de lei legislativo, 59% de indicações, 15% de requerimentos de aplauso, 0,55% de requerimentos de pesar e 22% dos requerimentos de providência. Então, a gente costuma dizer que o Observatório Social ele não tem o papel de fazer juízo de valor. Qualquer situação observada pelo Observatório tem esse intuito de trazer a comunidade para mais perto do legislador, do gestor, dos secretariados. O juízo de valor, a gente sempre diz que quem faz são as pessoas, é a comunidade que avalia se essa produção está adequada ou não, se poderia ser feito mais ou está tudo ok. E é por isso que a gente faz esse chamamento público para dizer para as pessoas que sim, a nossa participação, a participação da comunidade, das pessoas, dos cidadãos, o engajamento é que vai trazer uma produção mais efetiva, talvez. É isso que a gente espera. Então, a gente sabe que muitas vezes não é uma situação muito atrativa, participar numa segunda-feira à noite de uma sessão da Câmara, por vezes demorada, às vezes mais ágil, enfim. Mas se a nossa presença não estiver ali, se a sociedade não estiver dando a devida importância para esse e tantos outros setores, a gente também fica difícil de cobrar, fica difícil de exigir que algo mude. E muitas vezes a gente vê essa questão em nível nacional, mas vamos começar do micro. As pequenas coisas e ações que a gente faz dentro do nosso município, da nossa comunidade, elas podem sim se perpetuar. Parece utópico, assim como o trabalho com as crianças. Ali é o início do plantio de uma semente, que pode prosperar e vai prosperar. Mas é preciso que as pessoas se unam cada vez mais nesse propósito. Pode passar o próximo. E também a gente divulga e mostra para a comunidade que esses dados, eles não são exclusivos do Observatório Social. Esses dados, inclusive, são retirados do portal da transparência, aqui no caso da Câmara de Vereadores. E dentro desse portal da Câmara de Vereadores existe também a busca que pode ser feita individualmente por cada vereador. É o cidadão que quer saber o quanto cada vereador produziu em índices individuais e não esse panorama geral que a gente organizou. Ele pode acessar, temos o link, levamos o link também para a nossa rede social e lá cada um pode então fazer o seu juízo de valor, sobre aquilo, sobre o vereador que foi o seu candidato ou não, enfim, mas está ali representando toda a comunidade nesse momento. Uma das coisas que... Pode só volta um pouquinho. Uma das coisas que é muito importante a gente salientar dentro desse contexto de controle social é a questão da integridade. O que o Observatório visa com isso? A gente visa que o ente público dê cada vez mais transparência dos seus atos e que o cidadão comum consiga acessar com facilidade esses dados.
infelizmente não é uma realidade hoje, mas a gente busca, né, com conversas com o executivo, nós levamos já um ofício, foi entregue, né, para o nosso prefeito, para a nossa vice-prefeita, para que juntos a gente consiga cooperar e andar olhando para a mesma direção, que é fazer com que a nossa comunidade consiga ter essa visão íntegra, né, que as nossas ações sejam cada vez mais éticas e colaborativas. Esse é o ímpeto primordial do Observatório Social, a ação colaborativa. E estivemos há pouco tempo, na semana passada, participando de um congresso nacional, onde reuniram-se todos, ou quase todos, os observatórios nacionais de todo o Brasil, e muito bacana ver o quanto, em diversos estados diferentes, em diversas cidades diferentes, muitos voluntários engajados dentro desse mesmo propósito, querendo colaborar com as suas cidades, com seus gestores, com a sua comunidade, trazendo então todas essas ações possíveis, né? Hoje a gente está ainda caminhando, engatinhando, querendo, né, alargar um pouquinho mais os nossos passos. A gente sabe da limitação que se tem, principalmente na área da questão do voluntariado, mas a gente está aí para colaborar, e que bom que os nossos representantes estão aqui participando desse momento, e que nós possamos engajar cada vez mais pessoas nesse sentido do controle social. Muito importante também salientar que, embora algumas pessoas desconheçam da real finalidade dos observatórios, entendam que nós sejamos fiscalizadores, nós não somos. Nós somos meros observadores. A gente monitora, a gente observa, a gente faz alguns apontamentos que podem ser ok, né, no sentido de ter algum indício ou não. O nosso intuito é justamente observar para que as coisas andem sempre pelo caminho da retidão pública. Os órgãos fiscalizadores, né, as esferas fiscalizatórias estão aí, né, inclusive nos apoiando, podem dar esse suporte, mas nós temos uma limitação, né, e nós respeitamos essa limitação. Então, sempre que as demandas chegam, elas são analisadas com muito cuidado, para que a gente não avance esse limite que nós temos enquanto instituição de observação. E para dar continuidade, então, ainda nesse tema do controle social, chamo o nosso presidente para falar um pouquinho sobre o grupo de trabalho do monitoramento. Obrigado, Elisa. Parece que é muita coisa, né? Vocês estão vendo aqui mais uma frente de trabalho do observatório. E eu falarei da terceira comissão, do trabalho da terceira comissão do nosso observatório, mas lembrem lá no início da apresentação, os 4 eixos, todas aquelas possibilidades de trabalho que os observatórios podem desenvolver, suas atividades e suas ações. Nós estamos falando aqui de 3. Observatório Social Mirim, monitoramento de produção legislativa, e agora nós falaremos da Comissão de Monitoramento de Obras Públicas. Então, quando a Elisa fala que nós estamos engatinhando, de fato, estamos ainda engatinhando no controle social. E aqui, então, falando sobre o trabalho da mais nova comissão do Observatório Social de Carazinho, que foi criada neste ano. Aqui nós temos membros. Eu vejo o Rodrigo aqui. Se tiver mais algum membro da nossa comissão, por favor. O Silvano. Cadê o Silvano? Fiquem de pé, por favor, para que todos... Sabrina não está? Não. Obrigado. São 2 jovens, ainda temos a Sabrina, irmã do Silvano, que é outra voluntária, membro da comissão, que começaram este ano a se lançar nesse trabalho de monitoramento de obras públicas. E foi primeira ação feita por essa comissão foi uma pesquisa e análise de documentos referente à obra do complexo poliesportivo. Se analisou medições, o contrato e outros aspectos físicos da obra. Foi feita uma visita na apresentação
o primeiro quadrimestre do ano 2025, nós trouxemos fotos da visita que foi feita em loco, e nesse momento não estão aqui porque já é uma pauta que foi apresentada no último quadrimestre. Então se desenvolveu um relatório, foi elaborado um relatório com base nessa visita técnica, e esse relatório então foi levado para o nosso prefeito municipal e fizemos então apontamentos, nesse relatório de situações identificadas tecnicamente que estamos aguardando a resposta, do Poder Executivo. No segundo momento, então, nós novamente detectamos que havia sido feito um aditamento do contrato. Nós também fizemos um outro oficiamento solicitando, porque não identificamos dentro do portal de transparência as justificativas técnicas para esse aditamento. Então, como observatório social, e com base na lei de acesso à informação, nós temos o direito de pedir para o gestor público. E esta, como a Elisa comentou, a premissa básica é nós solicitarmos uma informação daquilo que nós achamos que deva ser melhor esclarecido, porque nós não encontramos essa informação de forma clara, transparente lá no portal de transparência. Então, aqui são algumas das ações que a Comissão de Monitoramento das Obras então já desenvolveu. Aqui nós tivemos um outro momento muito importante e representativo para nós, que foi uma reunião com os membros da diretoria da Associação de Arquitetos, Engenheiros e Agrônomos de Carazinho, que estão hoje nos prestigiando aqui. Muito agradecido por terem vindo ao encontro do Observatório Social, presidente Tita Piva aqui, acompanhada do Gelson, e nós formalizamos um termo de cooperação institucional com a AAEAC, Associação de Arquitetos, Engenheiros, Agrônomos de Carazinho, que esperamos que o trabalho a múltiplas mãos se desenvolva cada vez mais e a gente possa, de forma responsável, técnica, dentro da metodologia do observatório, do sistema observatório social, contribuir para o melhor desenvolvimento das obras públicas, porque a gente percebe que podemos ser mais efetivos e melhorar o desenvolvimento das obras públicas com esse olhar técnico da comunidade. Então esse é o objetivo que hoje representa aqui o termo de cooperação firmado com a Associação então, dos Arquitetos, Engenheiros, Agrônomos de Carazinho. E esse trabalho da comissão, ele é um trabalho que a gente realmente acredita que vai causar um impacto muito importante no futuro da nossa cidade e notadamente naquilo que mais nós desejamos, que é a eficiência da gestão pública naquilo que for executar de obras, de melhorias, onde está indo os recursos públicos gerados pela comunidade. Aqui é a minha partida. Bom, a gente acaba se perdendo um pouquinho na quantidade de slides, mas aqui então, na gestão de controle social, eu faço aqui uma menção aos ofícios emitidos aos órgãos observados, que foram 2, então, nesse quadrimestre, para o Poder Executivo, que foram aqueles 2 ofícios citados no slide anterior. Não tivemos respostas desses ofícios. Aqui fica, então, um pedido à nossa vice-prefeita, ao Dr. Anderson, que, de repente, tem uma olhadinha lá sobre o teor desses ofícios, se já não foi avaliado, que avaliem e nos respondam, O estudo de monitoramento de caso, então, nós fizemos esse estudo que acabamos de citar anteriormente, e as sessões da Câmara de acompanhadas, no total foram 17 sessões, todas as que ocorreram no período do quadrimestre. Muito obrigado. Professor Guilherme,
Gorgossetti, vice-presidente para assuntos institucionais e de alianças, para fazer a sua apresentação, acompanhado da Elisa, que permanece no palco. Muito boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Nós vamos contar um pouquinho aqui das nossas atividades, que são bastantes, o tema de casa que a gente faz lá no observatório. A Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas é uma previsão estatutária anual, apresentação do Sistema USB, Semana da Cidadania, reuniões do Observatório Social Nacional, reuniões de diretoria, nossas reuniões são mensais, reuniões de comissões, reuniões externas, institucionais, palestras em escolas, universidades, entrevistas para grupos de comunicação, Congresso Pacto pelo Brasil, online, workshops e mentorias. Tudo isso foi nesse quadrimestre. 4 eventos internos, 6 eventos externos, 2 celebrações de apoio institucional financeiro, uma entrevista de rádio, 15 reuniões internas, apresentação do USB, comissões, reuniões mensais, 3 reuniões externas e 2 ofícios emitidos. Trabalhamos bastante com eles. Quer falar um pouquinho sobre a Assembleia? Pode ser. Então, a Assembleia Geral, ela aconteceu ali no período do dia 7 de maio, que é uma previsão estatutária, todos os anos ela deve ocorrer em todos os observatórios, além da prestação de contas quadrimestral, que é o caso do que a gente está fazendo aqui hoje, então tem essa previsão da anual, e aí então com as deliberações do Conselho Fiscal sobre, né, a saúde financeira dos observatórios. Aqui alguns registros do momento que nós tivemos lá no Sindicato Rural. De eventos externos, como foi dito antes, né, a Semana da Cidadania, todos os anos ela é feita pelo sistema USB, o sistema lança a Semana da Cidadania e as unidades filiadas executam com atividades locais. Então nós tivemos esse ano como tema a integridade é o melhor investimento e diversas atividades foram executadas durante esse período de 12 a 16 de maio e a gente vai ver algumas delas então. Aqui foi uma entrevista, né, para a Rádio Gazeta, no programa da Ana Maria Leal, falando inclusive sobre a integridade e um pouquinho também do trabalho e das atividades desenvolvidas pelo Observatório Social de Carazinho. Inclusive, esses momentos são muito importantes, visto que a comunidade ainda está conhecendo a nossa instituição, né? E valoriza. A Semana da Cidadania é um período para valorizar as questões que são afetas aos observatórios sociais, que é a integridade, a ética e a transparência. Também dentro dessa semana foi feita uma apresentação do Observatório Social de Carazinho na Escola Estadual Paulo Frontin. Nós trabalhamos ali então com uma turma do ensino médio e bastante dinâmico, né? Porque à medida que o cidadão conhece os assuntos e ou se interessa por eles, essa dinâmica vai ficando bastante interessante. Então, foi uma troca muito bacana que nós tivemos lá na Escola Paulo Frontin e também fizemos a apresentação do Observatório Social de Carazinho na Unilassalle, aos acadêmicos da Unilassalle. Dentro dos eventos internos, tivemos no período de julho a agosto, a etapa digital do Congresso Pacto pelo Brasil, onde nós tivemos o presencial na semana passada, em Curitiba, que é a sede nacional do Observatório Social. Então, as etapas digitais, elas trazem diversas temáticas, falando sobre prefeitura inteligente, né, como contribuir, como a inteligência artificial pode contribuir com o trabalho das prefeituras, as decisões que governam, né, as cidades, workshops e oficinas bastante interessantes sobre também contratações, licitações. Inclusive, o observatório ele é muito rico de material, porque nos é possibilitado mensalmente a realização de mentorias gratuitas através da BBMnet, que é uma empresa que faz essa capacitação da análise de licitações. Então,
toda última quarta-feira do mês a gente tem o horário marcado para receber então esse material com diversos palestrantes e especialistas que colaboram conosco nesse processo de análises para que a gente consiga avançar nessas temáticas. Aqui, eu vou falar de mim mesma, né? Eu estive participando, inclusive, de um processo seletivo interno do Observatório Social do Brasil, do Sistema OSB, para o programa, o edital de embaixadores do programa de compliance, junto ao comitê de compliance do Sistema OSB. Então, foi feita toda a avaliação, né, e fui selecionada para atuar com mais 2 coordenadoras de outras unidades de observatórios sociais. Mas o que eu quero trazer aqui é sobre a questão do compliance, como é difundido a questão do compliance e da integridade dentro dos observatórios, sendo que o nosso papel enquanto embaixadores é a disseminação da cultura da integridade. Um comitê de compliance dentro da nossa instituição também caracteriza a seriedade dela, né, de como ela se preocupa com a sua reputação. Então, a gestão do risco reputacional dos observatórios é o principal foco do comitê de compliance, né? Então, tudo aquilo que não esteja alinhado aos princípios dos observatórios tem que ser combatido, né, ferozmente, né? Porque nós carregamos uma instituição muito séria e nós temos que dar visibilidade também a essa seriedade, né? Para que as pessoas não se utilizem do observatório como palco, e sim como uma ferramenta de apoio e colaboração para que a nossa comunidade e a justiça social sejam efetivas. Agora, Fernando. Obrigado, Elisa. Obrigado, Guilherme. Para dar sequência, convido o senhor Rodrigo Samuel Schlender, vice-presidente para assuntos de comunicação e indicadores, para a sua apresentação. Boa noite a todos. O bom de ser o último é que eu tenho que entretê-los agora por uns 125 slides ainda, né? Tá bem tranquilo para o resto da noite. Gente, boa noite a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Este é um momento, né, que marca durante cada período as ações do Observatório. E essas ações vêm aumentando a cada novo evento que nós somos convidados, a cada novo evento que nós podemos levar a informação do Observatório de Carazinho para a sociedade de Carazinho. Então eu vou mostrar para vocês rapidamente alguns eventos que nós já participamos e assim nós vamos dando um andamento mais rápido. Aqui nós participamos, volta umas, já estava, é o workshop o ecossistema de inovação foi implementado aqui em Carazinho, nós já estamos no 7º agora e nós estamos participando também nele. Próximo. Aqui nós fizemos uma apresentação aos nossos acadêmicos da UBRA em Carazinho, da UBRA, para colocar a eles a funcionalidade, como o observatório atua e para que a gente também possa, através do curso de Direito, ter mais adeptos e mais pessoas que possam, com o conhecimento jurídico, neste caso dos alunos do direito, que possam também ser observadores e que possam nos auxiliar com o ensino, né, que nós ofertamos na nossa instituição. Pode passar? Outro também, e nós temos aqui o César, né, que foi um dos que estava ali conosco, nós trabalhamos e estivemos presentes também na caravana da merenda escolar, alguns dias atrás, que foi promovido pelo Ministério da Agricultura também na UBRA. Pode passar? Aqui então, como a Elisa já disse, a gente já repete isso quase que em todas as frases de cada um dos que fala, que é a menina dos olhos. Então, vocês gravem que a menina dos olhos é o observador social mirim. Então, nós tivemos essa atividade sendo feita, né, e gravada, e antes de continuar, eu queria também uma salva de palmas aqui ao nosso Fernando, que é quem nos ajudou. Nós temos
Vinícius Canuto, né, que não pôde estar presente hoje, que fez toda a parte da edição, a Elisa também, que estava lá, e as entidades, né, tanto a Escola Paulo Frontin, quanto o Colégio La Salle, que nos possibilitaram, então, esta participação do observatório ali. Deixa eu passar. Aqui mais algumas imagens, né, do programa, com as gravações. Deixa eu passar. Aqui também as nossas reuniões, né, nós temos reuniões a cada período, geralmente uma por mês, né, para trabalhar e conversar e ajustar todos os processos que nós temos, tanto de eventos quanto de participações do observatório. Aqui foi a nossa reunião, na verdade ela antecedeu aquela fala com os nossos acadêmicos do curso de Direito, porque aqui nós temos 2 professoras e a coordenadora do curso, mas isso aqui mostra também que nós estamos muito ligados à academia por meio das metodologias e dos ensinos das universidades. Esta é uma apresentação para uma professora que trabalha dentro da disciplina dela exatamente o que nós trabalhamos dentro do Observatório Social. Então isso mostra que nós já estamos ligados por este meio, mas que nós temos ainda muito a avançar. Passar? E nada disso seria possível sem os nossos investidores, né? Que são as pessoas que tomam a frente, as pessoas que doam um pouco do seu tempo para isso. Alguns dos nossos investidores, né, que estão aqui representados nessa foto, que estavam também na nossa última reunião, né, de apresentação. Pode passar. Aqui algumas das nossas empresas que também fazem esta doação voluntária para o observatório. Lembrando que o observatório, por ser apartidário, ele não pode ter nenhum tipo de vinculação política ou receber qualquer tipo de recurso proveniente de algo que seja ligado aos poderes. Então nós temos que cuidar sempre muito isso, inclusive para os novos que ingressam dentro do observatório também. Então aqui nós temos a CDL, o Cicobi, a Geral, Tecnomix, Coqueiros, Rede Economia, Marina, CIC, Carazinho Veículos, SIGA, SIC, a Sindicato Rural, Cianet, Leilões, GT Leilões e Cianet. Tem outros aqui também no próximo, que são empresas. Isso. Aqui nós temos mais alguns, né, e também as pessoas físicas que contribuem para o nosso observatório. O importante, gente, de colocar aqui para vocês em relação ao observatório é que às vezes as pessoas acham que os valores que aqui são colocados são valores gigantescos. E às vezes o que nós precisamos não são nem valores, são pessoas. Porque as pessoas fazem a diferença dentro do processo. Valores, colocar, isso sempre será bem-vindo, isso faz parte do que nós precisamos para conseguirmos chegar a mais projetos, a mais pessoas e levar toda essa questão cidadã para todos. Porém, nós precisamos cada vez mais de pessoas, porque fazer com recurso é fácil, mas sem pessoas é quase impossível. Então, quanto mais pessoas puderem se engajar neste projeto conosco, quanto mais pessoas entenderem o seu papel como cidadão, pararmos nas nossas rodas se nós não agirmos. E por isso este é um dos lemas que nós levamos, né, uma das frases que nos movimentam. Porque se nós nos indignarmos, mas não agirmos, nós continuaremos da mesma forma.